Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso canal. Hoje falaremos sobre um tema fascinante que é como que a gente pode deixar que as nossas feridas, as nossas dores, os nossos condicionamentos, as nossas exigências do passado fiquem no passado e nos tragam ensinamentos, lições, aprendizagens, mas que não perturbem a nossa forma de viver no presente momento. É fundamental que a gente consiga compreender essa importância das memórias emocionais, das feridas do passado, como elas influenciam demais o nosso momento presente e a gente não tem ideia. Para facilitar, por exemplo, vamos imaginar que a gente está usando um celular, né? E o celular, ele tem uma certa capacidade de processamento de dados, de memória. E quando a gente começa a usar muitos aplicativos ao mesmo tempo, esse celular ele começa a travar, né? Então, a gente começa a a ter dificuldade de usar o aplicativo que a gente deseja. Por exemplo, o vídeo no YouTube começa a travar, o Word, você está escrevendo alguma coisa, o WhatsApp começa a dar pane, né? Porque tem atrás, ou paralelamente, está rodando uma série de outros processos que a gente não está utilizando conscientemente naquele momento, só que eles estão consumindo toda a capacidade de processamento de informações do nosso celular. Então, é mais ou menos assim o que acontece conosco. É fundamental fazer essa limpeza. Vamos imaginar que eu vou limpar uma casa e fico sempre jogando a poeira debaixo do tapete. Chega uma hora que essa poeira ela vai começar a sair, vai começar a criar bicho, né? Vai criar é, ácaro e a gente vai começar a espirrar, vai atrapalhar o nosso dia a dia. Então é fundamental limpar essas poeiras, refletir sobre isso, e é exatamente esse aspecto que hoje nós conversaremos ao longo desse nosso vídeo, né? Desse nosso bate-papo. Então é mais ou menos assim. Só para fazer outra analogia e facilitar a nossa compreensão. É como se a gente usasse óculos embaçado, né? Alguém já teve a experiência de usar um óculos escuro, um óculos de grau, num determinado contexto que embaçou? Você vai ficar olhando e vai ficar tudo mais ou menos embaçado, com conteúdo do passado atrapalhando o nosso dia a dia. Então, é muito fundamental que a gente consiga parar, perguntar, refletir, por exemplo, com relação ao nosso passado, como que esse passado pode influenciar o nosso presente. Vamos fazer algumas perguntas, por exemplo, e fazer uma pequena reflexão. Pare agora esse momento, deixe seus celulares de lado, foque aqui no nosso bate-papo e faça-se algumas perguntas nesse momento, né, para você. Pense, traga de volta uma lembrança dolorosa que te machucou do teu passado. E daí pense o seguinte: como que essa ideia nasceu? Em que momento da sua vida essa ideia surgiu? Agora se coloque fora desse contexto. Imagine que você está se olhando de fora e você está olhando para a sua criança ali do passado. E daí pergunte-se assim: será que essa situação foi justa com essa criança? Será que essa criança realmente merecia passar por essa situação? Quantas vezes, quando estamos dentro da situação, a gente pensa que é merecedor de passar por aquilo, porque não quer confrontar o passado, não quer refletir sobre o pai, sobre a mãe, tem muitos tabus, muitas culpas que a pessoa vai guardando. Então é importante você se olhar com carinho, não só para o outro. É importante amar o próximo como amar a si mesmo, né? Como disse muito bem Jesus. Então, qual a frase que você gostaria de ouvir num determinado momento da pessoa que está ali de fora? Será que você queria ser repreendido, punido, julgado? Ou você gostaria de uma compreensão, de um bom bate-papo? E reflita como que foi durante a sua infância, o seu processo educacional, sem culpabilizar seus pais,
mas ou aqueles que cuidaram de você, mas para refletir, porque quantas vezes a gente, devido a situações, a cobranças sociais, os pais tentando fazer o melhor por nós, com muita rigidez, acabaram, criando certas feridas, sem a mínima intenção, mas isso não quer dizer de forma alguma que não seja importante os limites são fundamentais, mas é fundamental que eles sejam dados com muito amor, né? E depois a gente vai fazer um tema sobre isso, como a gente consegue dar limites com amor, com, com rigidez, mas que essa rigidez não seja uma rigidez patológica e sim educativa, né? Então, se você puder, escreva sobre essa situação, desenhe, reflita, né? Veja como que isso pode acontecer. Vamos dar alguns exemplos nesse contexto, por exemplo, como a sociedade exige muito da gente, muitas vezes nós pais levamos para o ambiente familiar algumas demandas sociais. Então a gente pensa que no trabalho, né, que demanda muita exigência da gente, nós pensamos que a gente precisa ignorar a nossa dor, né, e ser invulnerável às dores, né? Então, quantas vezes, por exemplo, com um homem não chora, né? Homem não pode mostrar suas emoções porque isso mostra fragilidade, quando psicologicamente é fundamental se expressar as emoções, expressar as dores. Cada vez mais a sociedade está se preocupando com isso no ambiente profissional. Existe uma lei agora, está saindo, né? Uma NR1, que é uma diretriz aí que incentiva as empresas cada vez mais a cuidarem da saúde mental dos seus colaboradores. Nós estamos aí na sociedade com cerca de mais de 1 bilhão de pessoas diagnosticadas, perdão, com algum transtorno mental. Porém, devem existir muito mais. Quantas pessoas existem com crises de baixa autoestima, de falta de auto-amor? Isso é algo altamente presente na sociedade e eu tenho visto isso constantemente, conversando com os colegas profissionais, com os psicólogos, com relação aos pacientes. Muitos indivíduos mostram esse aspecto. Quantos de nós não temos momentos que surgem, né? Momentos de baixa autoestima. Então, por exemplo, uma criança que foi muito criticada em casa, né? Ela vai guardando essa emoção dentro dela e quando ela vai para o público ou no trabalho posteriormente, quando ela vira adulta, né? Ou em casa, ela foi muito criticada em casa, ou na escola severamente por professores muito duros, professores que não tinham tato psicológico, que julgavam demais o indivíduo. Quantas vezes isso acontece também, ou por pais muito rígidos. E daí, quando vai para o trabalho para fazer apresentações, simpósios ou dar uma palestra, o indivíduo não consegue, ele fica assim com muitas dores, muitas angústias e não consegue superar porque tá com um aplicativo ali, ó, com vários aplicativos emocionais por trás daquilo que ele precisa fazer, que é a função, o principal aplicativo que é fazer a apresentação. Então, ele não consegue ir e expressar livremente, porque fica se julgando muito, né? A autoestima ficou muito abalada e a pessoa não tem nem consciência. Às vezes vai fazer cursos de oratória, cursos de retórica, que são muito importantes, mas que envolvem muitas vezes técnicas exteriores e a pessoa esquece de se trabalhar por dentro, internamente, fazer a limpeza, né, da sujeira que está deixando ali, criando mofo, criando pequenos animais invertebrados, barata, às vezes grandes vertebrados, ratos, saindo aquela sujeira, né? E atrapalhando a pessoa, causando um caos na hora dela fazer essa apresentação e sente muita culpa às vezes, muito medo, porque foi julgado severamente. Como é que você faz isso, menino? Que absurdo derramar alguma coisa na hora de comer, um pouco de comida. E a pessoa vai criando um mecanismo de culpa, de medo,
de angústia muito grande que muitas pessoas têm e é fundamental viajar para dentro. Mais na frente a gente vai refletir um pouco, mas fazer essa limpeza profunda. Vamos falar um pouco mais como que a gente faz essa transformação interior para a gente conseguir ficar mais leve. Então é importante aprender técnicas para se soltar, mas mais que isso, é importante viajar para dentro, né? Como falou Jung, os 4 passos aí do processo terapêutico, é importante a gente desabafar muito coisas que aconteceram do nosso passado, de intolerâncias que a gente passou, fazer a catarse, a limpeza, né, das nossas emoções, mas também se esclarecer, fazer as conexões com o passado, fazer o esclarecimento, passo 2. E o passo 3 é a gente se educar, né, para compreender que as causas daquela culpa através do esclarecimento e fazer essa transformação, compreender que não se precisa, não precisa mais ter culpa, ter medo, mas é um longo trabalho que só com muita terapia, muito treino, muita reflexão, muita meditação, a gente consegue fazer essa transformação. E por que precisa de tanto treino? Por que que precisa de tanta terapia? Precisa, às vezes, mobilizar a energia biológica, fazer esporte para a pessoa se sentir bem, se movimentar, porque todos esses traumas, essas situações da nossa vida, ou as experiências que a gente teve, é, elas envolvem muitas memórias emocionais, elas envolvem regiões cerebrais muito bem estabelecidas ao longo dos milhões de anos de evolução da espécie humana e bilhões de anos porque os animais, como disse Darwin, como mostrou Darwin, Charles Darwin, no seu livro fantástico, muitos de nós conhecemos a origem das espécies. Darwin ficou conhecido por trazer esse livro onde fala da seleção natural, né? Dos fortes que mais sobrevivem, da competição que existe na natureza, mas ele também falou da questão das emoções, das expressões das emoções pelos homens e pelos animais. É um livro lindo que Darwin tem. E tudo isso, toda essa herança genética, filogenética, né, da espécie ou das espécies ao longo da evolução, nós vamos condicionando e existem estruturas muito importantes. Por exemplo, a amígdala, que é uma região do sistema límbico, né? Do sistema nervoso central, que é importante para a emoção. Está muito associado com o hipocampo, que é outra região cerebral que é importante para as memórias, e o córtex pré-frontal, né? Nessa região pré-frontal, onde nós refletimos sobre o nosso passado. Então, essas 3 estruturas, e mais muitas outras, só para simplificar aqui: emoção, memórias e reflexão sobre essas memórias, elas estão muito interligadas e a gente cria memórias emocionais que ficam muito bem registradas, muito bem armazenadas. Então, nem sempre é fácil eu, nos liberarmos dessas tensões, desses traumas que ficam cicatrizados, né? A gente tem uma certa também assim neuroplasticidade. O indivíduo, ele, à medida que vai, só beber uma aguinha rapidinho. Ao longo da nossa vida, no nosso desenvolvimento, né? Durante toda a nossa vida, a gente passa, e desde a infância, isso também com bastante intensidade, a gente tem um fenômeno de neuroplasticidade que é flexibilidade neurológica, que permite nós fortalecermos conexões sinápticas onde que a gente vai utilizando no nosso dia a dia. Se a gente fizer sinapses positivas ou negativas, do ponto de vista emocional, essas lembranças vão voltar muito fortes em situações que a gente chama, em psicologia, de disparadores, de triggers, né? Dessas emoções. Então, vai ficar fortemente ali no seu cérebro, na sua emoção, fica muito guardado essas memórias. E o cérebro, assim, o que a gente não usa, se a gente nasceu com um grande potencial para uma determinada área, para aspectos positivos, se a gente não usa aspectos positivos que seriam importantes, por exemplo, para tocar piano, para cantar,
o cérebro vai fazendo podas sinápticas, que é como uma poda de uma árvore, vai ajustando porque não usou, e isso acontece cerebralmente, tem todos os mecanismos que participam desse processo para deixar sua memória bem desenvolvida. Então, assim, se essas memórias podem ser modeladas, é algo que de fato a ciência, a neurociência, a psicologia tem mostrado. Porque se nós construímos, ou se foram construídas pelo meio ambiente que nós nos desenvolvemos, seja familiar, seja escolar, seja a nossa sociedade, né, que vai nos moldando tão fortemente. Tem na mitologia grega, tem a mitologia, o caso do leito de Procusto. Não sei se você já ouviu falar. Procusto era uma pessoa que vivia, um homem que tinha um alojamento, e todo mundo que passava naquele alojamento, que se alojava ali, deitava numa cama que era esse leito, e Procusto era como se fosse um bandido, assim, era alguém muito violento, muito rígido, né, com quem passava ali, e que não permitia a pessoa encontrar uma, assim, não permitia a pessoa dormir ou ficar numa cama apropriada para ela. Ele tinha duas camas, uma cama pequena e uma cama grande. Então, de acordo com a pessoa que passava ali, ele colocava a pessoa se era grande numa cama menor, se era pequena numa cama maior, né? E ele, quando a cama era pequena e a pessoa ficava com a perna de fora, ele decepava a perna da pessoa, por exemplo, ou se a pessoa era muito pequena e a cama maior, ele esticava a pessoa para tentar moldar, adaptar a pessoa naquele determinado contexto. Vejamos só se não é mais ou menos assim que acontece com a nossa sociedade. Ao longo da história, quantos pensadores, né? Jesus Cristo foi crucificado, Sócrates tomou cicuta. Ao longo da Idade Média, a gente viu quantas pessoas foram queimadas em praça pública. No trabalho, quantas vezes pessoas que pensam diferentes ou que fazem novas propostas não são bem-vindas porque o chefe é inseguro, não consegue captar ou lidar bem com pessoas desbravadoras, disruptivas, né? Então, é importante a gente perceber que a nossa sociedade, muitas vezes, por tantas inseguranças que existem, nós vivemos várias situações onde nós deitamos no leito de Procusto. Então, como que é que eu sei se eu alguma vez já passei por situações como essas? Como que eu vou saber se ao longo da minha vida, da minha história, eu, ao passar por isso, guardei memórias que me deixam é, travados ou feridas que estão sabotando o nosso presente? Por exemplo, você já teve reações exageradas quando alguém te contrariou? Ou quando alguém não fez exatamente as coisas do jeito que você desejava, e isso é um sinal fortíssimo de que você não foi ouvido, por exemplo, no passado, né? Quando alguém te questiona e você fica muito angustiado com aquele questionamento, está explodindo muito, ou está se sentindo mal porque alguém está questionando, um aluno que desafia os professores na sala de aula, ou que um filho que desafia os pais e o pai acaba não tendo equilíbrio emocional para conversar, para dialogar, numa situação que precisava de muito diálogo, de muita conversa. Então, isso é um sinal fortíssimo que feridas do passado estão assim é, atrapalhando, seus óculos estão embaçados, né? E você está com dores atrapalhando o seu presente. Padrões de relacionamentos, por exemplo, né? Se você sempre escolhe pessoas que não estão disponíveis, pessoas que não têm tempo para você, pessoas que é, não te atendem, não retornam a sua ligação, ou você sempre procura, liga, liga, e a pessoa nunca retorna, você sempre um relacionamento amoroso que é sempre você que tem que estar forçando a fazer acontecer um momento de mais afeto, de mais carinho. Então, isso é sinal também que você está, por exemplo, tentando corrigir inconscientemente, né, abandonos emocionais que você teve no passado. Outro sinal forte, por exemplo, é a procrastinação, né? Ou seja, sinal forte que você vive
com medo de falhar também, e você, por medo de falhar, por punição inconsciente, porque você foi. O pai ou a mãe batia muito na criança para corrigir os erros, ao invés de dialogar e compreender o erro como aprendizado, né? Ou se você está com baixa autoestima, por exemplo, ninguém me quer, não sou inteligente o suficiente, né? Você faz uma boa apresentação e você nunca acredita, não aceita elogios dos outros porque acha que todo mundo faria aquilo ou que você é sempre pior do que os outros. Então, é mais ou menos assim. Se esses sinais aí estão aparecendo fortemente na sua vida, se você está tendo situações como essa, isso é sinal que você está dirigindo um carro, por exemplo, olhando apenas para o retrovisor e não conseguindo enxergar as possibilidades ou entender bem, olhando para todo o panorama que está na sua frente e você está sofrendo, está angustiando, angustiado, está com muitas amarras, muitas dores, muitas feridas sabotando o seu presente e você não sabe que isso está acontecendo. E é fundamental, então, nesse contexto, encontrar ferramentas que ajudem a superar essas dificuldades. E que ferramentas são essas, por exemplo? Indispensavelmente é fundamental o processo de autoconhecimento e de acolhimento interior, né? Interno do seu eu. É fundamental que você faça, conforme nos falou Carl Roger, um grande pensador, um grande psicólogo da um dos pais da teoria humanista, que falava o seguinte: o paradoxo da autoaceitação. É fundamental nos aceitarmos como nós somos, ao invés de ficarmos como críticos mordazes de nós mesmos. É fundamental que a gente se acolha, se ame. Por exemplo, como entender esse paradoxo, esse contrário? Se eu me aceito, eu mudo muito mais rápido, eu evoluo muito mais rápido, porque ao invés de ficar lutando contra mim mesmo, como um grande inimigo, né, de nós mesmos e ficar nos colocando numa prisão emocional, mental, a gente vai conseguir se mobilizar muito mais facilmente. Ao invés de dizer eu não presto, eu não sou tão bom, você se aceita como você é, se esforça, se trabalha, vai evitando comparações e vai se aceitando. Imagina alguém que vai para uma academia, que dorme bem, que se alimenta bem, que se valoriza pelas conquistas diárias de conseguir levantar e fazer um esporte mais cedo antes de ir para o trabalho, ou se alguém não, ou se você não está conseguindo quando volta, faz no momento mais apropriado, quando estiver bem para se desenvolver, você vai conseguir malhar muito melhor, né? Melhorar seu condicionamento físico. Então, e vamos imaginar, por exemplo, você vai para academia com um tênis apropriado. Esses dias eu estava com um tênis velho, antigo, e comecei a sentir dor no joelho, comecei a correr, as pernas doendo. Eu achei que eu estava, era a idade, né? Mas de repente eu troquei, comprei um tênis novo e fui correr, me senti muito melhor, as dores foram sumindo e percebi que eu não estava cuidando bem, estava com aquele tênis do passado me atrapalhando. É mais ou menos assim com as nossas emoções. É fundamental a gente compreender alguns aspectos, né? Por exemplo, a diferença entre auto-amor e autoestima. Ambos são fundamentais. Uma borboleta que passou linda, branquinha aqui enquanto a gente está falando. Então, é fundamental a gente desenvolver esses dois aspectos. Autoestima, né? É essa avaliação que você faz de você mesmo diante de uma apresentação de trabalho, por exemplo, de qualquer coisa que você faça, de uma comida boa, que você se sente bem por ter sido capaz de fazer alguma coisa, né? Então, já o auto-amor, e ambos são importantes, ele é como um acolhimento, um sentimento de bem-estar, mesmo que a comida deu errado. Você diz assim, ó, eu não vou me julgar por causa daquilo. Eu vou compreender que às vezes acontece, né? A gente nem sempre acerta, ninguém sempre acerta. Nem os melhores jogadores de futebol, os que ganham bola de ouro, né? Os grandes artistas, nem sempre eles ganham o Oscar todo ano. Assim. Todo mundo erra. Todo mundo está em processo.
de evolução e é fundamental a gente ter também, além da autoestima, o auto-amor, que é você simplesmente se valorizar por você ser, né? Por quem você é. Valorize-se, valorize as suas experiências, dê valor, olhe para você com mais amor, assim. Mesmo que é, por exemplo, você se considere um pai, uma mãe que falhou, ou um adolescente que não conseguiu passar no vestibular, por exemplo, compreenda, se ama. Nem sempre a gente acerta, mas olhe para os seu esforço, sua dedicação, quantas coisas boas você conseguiu. Você não passou no vestibular, mas você chegou até aqui. Passou no ensino médio, passou no ensino fundamental. Você que foi pai, que foi mãe, quantas coisas boas. Seu filho está bem, está crescendo. Todos erram porque quando o filho nasce, não nasce com um manual de como se fazer. E é um grande desafio e é uma grande experiência que faz a gente amadurecer muito. É fundamental a gente se acolher com bastante auto-amor. Sabe por quê? Porque até o nosso cérebro, ao contrário do que se falava no passado, quando você está adulto, a neurogênese, você é capaz de exercício físico, de meditação, de aprendizagem significativa, estudando, fazer conexões do novas no seu cérebro. Você faz novas sinapses com a idade. Você também consegue fazer novas neurogênese, gera-se novos neurônios a partir de experiências e você consegue então ressignificar o seu passado com muito acolhimento, autoamor, autoestima, exercício, né? Exercícios, vários exercícios que se podem fazer. Vamos dar alguns exemplos práticos assim agora? Vamos imaginar, lembre-se de você agora, pare um pouquinho. Se você relaxe onde você estiver aí, respire fundo, né? Se concentre, relaxe sua mente, suas mãos, seus pés. Relaxe agora um pouco, né? Se desligue do seu entorno. Imagine-se agora nesse momento. Vamos fazer uma pequena e rápida reflexão e meditação, relaxamento. Imagine você agora criança sofrendo nesse passado. E agora você vai respirando fundo, conte até 5. Relaxe. Inspire, segure e solte. Agora se veja adulto. Se veja grande. Já. Aquela criança que cresceu, ela cresceu fisicamente, mas emocionalmente ela ainda está ali, esperando que você a acolha, que você a ouça, que você dê atenção para essa criança, que você volte a brincar, se você é pai ou mãe com seus filhos, com seus amigos, que você com seus netos, que você dê atenção para você, que você se cuide, né? Isso é um exercício fundamental para o seu desenvolvimento emocional. Acolha essa criança, abrace-a, dê beijo, coloque ela no colo, compreenda que ela precisa de você. Não viva só apenas como se você fosse um adulto que está ficando velho. Isso não existe. Biologicamente, sim, mas psiquicamente você pode ter 80, 90 anos e ser um jovem alegre. Se permita isso. Se permita renovar-se, se transformar nesse momento. Volte agora, relaxe novamente, vá voltando para esse momento presente e pense o seguinte: vá anotando a partir de hoje pequenas vitórias diárias, assim, conquistas, aprendizados. Vá anotando, se não for escrito, vá registrando, pensando tudo que você está conquistando, que você está crescendo. Quantas coisas você conseguiu crescer? Quantas vitórias você conseguiu passar? Se você é uma mãe solo, se você é um pai que perdeu seus pais muito cedo, mas você conseguiu superar as dores, olhe para você com mais alto amor e valorize com muita autoestima.
Dê valor aos seus aspectos pessoais. Comece a notar aspectos seus que você admira, que você eh, sabe que é importante. Então, olhe para o seu passado como se fosse um livro que você escreveu. Quantas coisas aconteceram. E perceba que você pode começar a reescrever essa história como se você tivesse em processo de transformação constante e constante evolução. Como disse, um filósofo também francês, Jean-Paul Sartre, o mais importante não é o que fizeram com você ou comigo, mas o que eu fiz com o que fizeram de mim. E com esta frase, passe sim a acreditar em você. Passe a compreender que você pode ser um motorista que olha para o passado, olha para trás para compreender-se mais, mas que você tem toda uma frente para dirigir um caminho novo para seguir e seja feliz. Você pode ser feliz. Procure se desenvolver, procure se encontrar, procure meditar, procure um bom psicólogo com quem você se afinize e busque a cada dia fazer o bem porque o trabalho voluntário também tem sido mostrado através de vários estudos científicos que ele gera novos pensamentos. Você se sente bem porque está ajudando também e procure se amar como você ama o seu próximo, conforme Jesus nos aconselhou, conforme hoje a psicologia nos mostra que é tão importante. Um grande abraço, fiquem com Deus e muita força e se valorizem, sejam felizes.